Olá meus queridos, eu sou o Tears e quero começar o vídeo declarando que sou um grande fã de Alien, mas não da franquia, eu sou fã exclusivamente do primeiro filme. Nem mesmo na sequência do James Cameron eu sou muito ligado. Eu reconheço como um filme muito bom e lembrem-se disso, eu jamais disse que Aliens o Resgate é ruim, mas eu gostaria que esse filme não existisse. Esse é um assunto complexo que eu gostaria de tratar aqui porque ele significa muito pra mim. E eu tenho essa vontade de compartilhar com o mundo o que eu penso a respeito da franquia Alien, porque vocês sabem, eu sou uma pessoa muito importante e especial e vocês definitivamente deveriam prestar atenção e acreditar no que eu tenho a dizer. Bem, fazendo uma introdução aqui, Alien é filho de vários pais. Pode-se dizer que a origem do filme veio de um curta-metragem chamado Dark Star, escrito pelo futuro roteirista de Alien, Dan O'Bannon. E, pasmem, até mesmo um jovem amador John Carpenter na direção. O mesmo John Carpenter que fez Halloween e anos depois entregou o filme de alienígena mais assustador de todos os tempos, O Enigma de Outro Mundo. Dark Star tinha uma bola de praia com pés de galinha como alienígena na trama e era uma piada pronta que a produção usou de última hora na gravação. O'Bannon, no entanto, achou que seria muito legal fazer de fato um filme com um alienígena verdadeiramente assustador. Ele havia escrito o roteiro de um filme chamado Omnivore, ou Onívoro em português, mas o estúdio havia dito que não daria para criar certas cenas por conta da limitação tecnológica da época. Lembre-se que estamos falando da década de 70, o filme de terror que havia revolucionado o cinema nesse período foi Tubarão, e o Spielberg sempre relatou que era uma dor trabalhar com aquele tubarão animatrônico porque ele só dava defeito. Imagine então um filme espacial. 2001 do Stanley Kubrick e Star Wars já existiam, mas o Kubrick era um gênio muito à frente do seu tempo e Star Wars era um filme de baixo orçamento sem pretensão alguma. É verdade, eu aposto que você não sabia disso. O'Bannon então escreveu Star Beast, que era basicamente todo o roteiro de Alien. Ele sabia que com aquela história o estúdio poderia trabalhar. Não era pretensioso e, afinal de contas, ele não esperava um cachê muito grande para um estreante como ele, quebrado e vivendo com seu amigo, co-roteirista de Star Beast, Ronald Shusett. Ele não tinha muito a perder. A Fox aceitou o script, mas negou a participação de qualquer um dos dois como diretor. No lugar deles, chamaram Ridley Scott, que na época também era um Zé Ninguém, mas um pouco menos ninguém do que o O'Bannon e o Ronald. Como Star Wars havia explodido em popularidade na época, eles sabiam que precisavam seguir uma pegada um pouco mais diferente, mas mesmo assim semelhante o suficiente para pegar carona na onda. Quem desenhou toda a tecnologia humana que vemos no filme foi o Ron Cobb. Ele havia trabalhado em vários designs de Star Wars e alguns aspectos de Alien acabaram satisfatoriamente remetendo ao filme do George Lucas, como por exemplo o visual das espaçonaves, só que com a diferença de que aqui as coisas seriam mais sombrias. Cobb também fez vários desenhos para representar o planeta alienígena, a nave abandonada e até mesmo o próprio Alien, mas todos os modelos foram descartados. Eles não soavam alienígenas o suficiente. E foi quando Ridley Scott pôs as mãos no Necronomicon. Não aquele do H.P. Lovecraft, muito menos o do Evil Dead. A versão do Livro dos Mortos que Scott teve acesso foi a do pintor e arquiteto sueco H.R. Giger, e ele vai ser uma estrelinha recorrente nesse vídeo daqui pra frente, eu tenho muito o que falar desse cara. A arte de Giger é muito peculiar. Ele usava o tabu que criamos em cima do sexo para gerar estranheza e desconforto nas pessoas. Suas paisagens e personagens, dos quais o autor chamou de biomecânicos, eram frutos de terríveis pesadelos que tinha. Em suas pinturas podemos ver formas humanoides com características femininas e mecânicas interagindo com o cenário, às vezes de forma sexual. Alguns conceitos podemos demorar para entender, mas depois que vemos não tem como desver mais. E no meio de tudo isso tinha essa imagem. Sim, é o próprio. Ridley Scott teve a brilhante ideia de chamar esse cara para criar tudo que envolvesse o alienígena na trama. O nome do projeto deixou de ser Star Beast e se tornou simplesmente Alien. Agora, com ajustes no roteiro, o filme acabara de se tornar um projeto ambicioso, mesmo que com baixo orçamento. Tons e subtextos sexuais foram inseridos em toda a trama, seria como um pesadelo de Giger criando vida bem diante dos espectadores.
Alien, assim como Star Wars, é um desses poucos filmes que ficam cada vez mais chamosos à medida que o tempo avança. A tecnologia mostrada no longa é extremamente datada e parece mais atrapalhar do que ajudar em tempos onde estamos acostumados com monitores widescreen, comunicação limpa e sem restrições, cores Full HD e assim por diante. Nada disso existe aqui no filme. Os monitores são de tubo, quadradões, telinhas minúsculas, a inteligência artificial que controla a nave se comunica em uma tela preta com textos verdes, semelhança ao MS-DOS. Temos canos expostos, botões para todos os lados, vapor, fuligem e muita escuridão. A Nostromo mais parece um navio velho do que algo vindo de uma sociedade avançada. No entanto, mesmo com essa nave praticamente inteira analógica, os tripulantes conseguem viver tranquilamente no espaço, viajar por anos dormindo no hipersono e até mesmo pousar em planetas desconhecidos. É simplesmente mágico. O que torna Alien imortal é justamente o seu trabalho de design. Eu vou elogiar muito o Giger aqui, mas preciso dizer que nada do que ele fez valeria muito se não fosse o desenho maravilhoso de Ron Cobb. A maior parte do filme vamos estar imersos na arquitetura humana e é tudo tão único e característico que, ao invés de sentirmos vergonha pela forma brega como tudo foi retratado, acabamos por pegar um apreço imenso. A coisa deu tão certo que o jogo Alien Isolation de 2014 conseguiu recriar com perfeição a atmosfera do filme e é um deleite pra gente prestar atenção no trabalho de sonoplastia dele, assim como abrir portas, usar computadores ou apenas ficar vagando pela estação. É realmente muito imersivo. Com um orçamento de 11 milhões, Alien foi inteiramente construído de forma artesanal, com exceção de uma cena no final onde é usada a rotoscopia. Todos os efeitos do filme são práticos. Foram usadas maquetes, sets inteiros e muita criatividade. Se o filme sobreviveu tão bem ao tempo é justamente porque a produção se esforçou ao máximo para tornar cada corredor da Nostromo realista, e eu fico cansado só de imaginar o trabalho que esses caras devem ter tido. Todo o ciclo de vida do monstro, o planeta LV-426 e a nave caída foram criados pelo Giger. É como ver um quadro dele se movendo, cada detalhezinho parece esconder alguma coisa, tudo parece mecânico e vivo ao mesmo tempo. O Alien, por sua vez, foi interpretado pelo ator nigeriano Bolaji Badejo. Esse rapaz era muito alto e magro. Agora, muita gente pode discordar do que eu vou dizer, mas o Alien foi muito mal utilizado nesse filme. Quer dizer, olha o teste do cara pro papel. Me diz se isso não é aterrorizante. Imagina ele com um traje. O traje, por sua vez, foi desenvolvido pelo próprio Giger e reproduzia com fidelidade o que aparecia em suas pinturas. Bolad era tão magro que, mesmo você podendo ver que se tratava de um cara numa roupa de borracha, ele ainda parecia magro e alto demais para ser humano. Infelizmente, ele morreu muito jovem, com 39 anos, vítima de anemia falciforme. Esse foi o único filme que ele participou. Depois do sucesso estrondoso no cinema, o filme ganhou uma romantização logo em seguida, ainda no mesmo ano. A romantização continha alguns detalhes adicionais que eu vou retomar mais tarde. Agora que Alien caiu no gosto do povo, a Fox estava cheia de grana e não pensaria duas vezes antes de injetar um orçamento muito maior no próximo. Então em 1986, 7 anos depois, saiu Aliens, ou Aliens o Resgate aqui no Brasil, dirigido pela lenda James Cameron. E é aqui que a coisa começa a feder para mim. Cameron é um excelente diretor técnico. Ele sabe como construir uma cena, sabe criar tensão e como dar carisma aos seus personagens, mas eu acredito que ele é um cara muito superficial para ter cuidado de Aliens. O motivo? Bem, acontece que a sequência é um filme de ação e não de terror. A tecnologia agora é mais funcional e no lugar de um grande, lento e ameaçador alienígena, temos centenas de insetões burros no comando de uma rainha. Então, o que me deixa tão decepcionado com a sequência é que Alien possuía um potencial tão grandioso. Tendo o trabalho do H.R. Giger como base, coisas absurdamente sinistras poderiam ter sido feitas. Como é o caso dessa teoria muito massa que eu vi um canal abordar esses dias sobre a nave abandonada na verdade ter criado os ovos por estar viva, já que ela parecia ter os mesmos traços do alienígena. Aí muita gente pode dizer que, não, mas é só o traço do Giger, mas não é sobre isso que o trabalho dele se trata? Quer dizer, não é sobre tudo estar vivo, sobre tudo ser mecânico e funcional ao mesmo tempo? E os mistérios da trama então? O piloto aparece fossilizado em sua cadeira com um buraco no peito. Mais tarde, aquela criatura destrói o peito de um dos tripulantes e nos deixa pensando. Se de um humano nasceu aquela monstruosidade, o que saiu do piloto fossilizado? Será que ainda tá vagando por lá? Você não sabe, e é por não saber essas coisas que o primeiro filme acaba funcionando tão bem. Terror trabalha com sentimentos e não com fatos. Vale mais você evocar emoções no público do que dar respostas. O James Cameron só chega e destrói tudo isso. Os ovos? Os ovos foram postos por essa rainha maneira aí. Maneira ela, né? Pois é, ela é inteligente, mas os outros não são. Eles dependem dela para tomar decisões, e isso implica que aquele alien no primeiro filme só estava perdido sem a rainha. E ele era um operário. O que, você não sabia que os aliens que possuem esse domo liso na cabeça são operários? Sim, e esse que tem os dentes grandes e a carapaça cheia de ranhuras são os guerreiros. Eu queria estar brincando, mas sério, eu não tô brincando. Eles realmente são como vespas.
E é isso mesmo, o Cameron transformou uma das criaturas mais únicas e misteriosas que o cinema foi capaz de criar em um abelhão. Não só isso, ele ousou alterar o design que o Giger criou. Sabe, se fosse um cara tipo Tim Burton, que tem uma arte bem única, mas superficial, eu até entendia. Mas o Giger era especial, o que ele fazia era muito único, tinha todo um significado em cada detalhezinho. E o James Cameron pegou tudo isso e destruiu só pra fazer um filme maneirão de ação. Olha isso, o Chestburster tem bracinhos para se parecer menos com uma genitália masculina. E o subtexto sobre estupro? Esquece. A essa altura você nunca mais vai ver nada parecido. Ah, Tias, mas você é um tarado mesmo. O segundo filme é bem melhor que o primeiro. Tem a Ripley mandando ver matando aqueles aliens, tem a Rainha Alien, tem sangue ácido jorrando e explosões maneiras. Ai cara, o segundo filme é bom mesmo, mas levando em conta o que ele sucede, é só um blockbuster bem feito. Ok, isso até que é grande coisa, mas é só um blockbuster bem feito. Ah, e a Rainha Alien foi invenção do James Cameron, ok? Ele simplesmente teve a audácia de inventar algo copiando o estilo de Giger, e você consegue ver claramente como ela não foi desenhada pelo sueco quando ela é só mais um monstro massa. O que eu quero dizer com isso? Que um design legal vale menos do que um design com significados, mas vamos em frente. Os últimos dois filmes da sequência não dão muito o que falar. Alien 3 até que tem os seus pontos fortes, mas é simplesmente uma dor de cabeça assistir esse filme. Ele é super amarelo, os personagens são todos iguais, os efeitos do Alien são terríveis em sua maioria, apesar do traje da cabeça animatrônica serem espetaculares. O filme foi dirigido por David Fincher, o mesmo cara que fez Clube da Luta mais tarde. O que é irônico, porque Clube da Luta é considerado por alguma galera aí como um dos melhores filmes de todos os tempos. A história é muito fraca comparada aos anteriores e o roteiro mata personagens que gostávamos do segundo filme. Se o Giger quase não pôde participar da parte criativa de Aliens, aqui nem mesmo no cenário deixaram ele trabalhar. A verdade é que ele desenvolveu um modelo do Alien especificamente para esse filme, mas os executivos da Fox simplesmente deram um perdido nele. Nesse momento foi quando ele percebeu que usariam a criatura dele sem nenhum escrúpulo. Ironicamente, depois do pobre lançamento do filme, eles precisaram dele para uma entrevista que iria para um documentário. Ele disse que só faria se colocassem ele nos créditos do filme e aí fizeram. Alien Resurrection é simplesmente abominável. Ele não se parece com Alien em absolutamente nenhum aspecto, e Giger não teve nenhuma participação em seu desenvolvimento. Dirigido por Jean-Pierre Jeunet, o mesmo de Amélie Poulain, já notou que é sempre um diretor bom que trabalha no filme merda do Alien? O cara nem mesmo falava a língua da produção, ele simplesmente sentava na cadeira e se achava a cena boa ele aprovava. Será que tinha como dar errado? Mas fazendo um pouco de advogado do diabo aqui, eu realmente gosto dos aliens desse filme. Eu sei que eles são marrons e possuem essa pele cheia de gosma, mas pela primeira vez desde o primeiro filme, eu vi aliens inteligentes. Triste, não? E eu gosto muito mais desse visual deles do que aquele aspecto de anime que o James Cameron aprovou pro filme dele. Ah, e tem o híbrido no final. Ele é a única coisa na franquia inteira que realmente me dá medo, então mais um ponto pro filme. Todo o resto pode jogar no lixo. Depois disso vieram os dois Alien vs Predador e... olha, eu gosto do primeiro. O diretor é o Paul W.S. Anderson. Esse cara é controverso, ele colocou muitos pregos no caixão dele quando decidiu dirigir toda uma franquia de filmes de Resident Evil, mas eu sempre vou defender Mortal Kombat e Alien vs Predador. O motivo é que não dá pra esperar muito desses títulos mesmo. Quer dizer, hoje em dia eu não ficaria surpreso com o filme cabeça do Mortal Kombat, mas em 1995 era só um jogo de luta meia boca que se vendeu por conta da violência excessiva. O filme tem personagens que se parecem com o dos jogos, tem o mesmo enredo dos jogos, usa bastante efeitos práticos e é divertido. Sinceramente, eu não sei o que pensar de quem esperava mais. Com Alien vs Predador é a mesma coisa. O filme tem predadores muito bem feitos, eles são fortões, são confiantes e tem todos aqueles apetrechos que a galera tanto gosta. A mistura de CGI com efeitos práticos nos aliens ficou sensacional e até hoje o visual do filme é bem interessante. As lutas são legais e a história é ok. É Alien vs Predador, povo, é uma ideia mega idiota já no título. Se o filme se levasse a sério, ele seria uma torrente de merda. Que aliás, foi o que aconteceu com o segundo. Na moral, não vale nem a pena falar a respeito daquela bomba. Nesse tempo, vocês já podem imaginar que a criatura agora era da Fox e não do Giger. Ele já disse em uma entrevista o quanto estava desapontado com o estúdio. Alien havia ido por um caminho sem volta para a perdição. Eles desgastaram a imagem da Ripley, que era só mais uma tripulante da Nostromo no primeiro filme que havia escapado por pura sorte. Desgastaram a imagem do universo e a tecnologia da franquia e principalmente desgastaram a imagem do alienígena, que a essa altura se parecia muito mais com o personagem de Ben 10 do que uma criação sinistra de Giger. Toda aquela arquitetura interessante se foi, agora era só um insetão babando e matando pessoas o mais rápido possível. A pior parte é que muita gente gostou assim. Muita gente pensa no Alien como isso, e qual foi a minha surpresa e decepção quando eu descobri que até mesmo Ridley Scott pensa o mesmo. Não é triste quando a melhor caracterização do personagem dentro de 35 anos veio de um videogame?
Mas é claro que antes de Alien Covenant teve Prometheus, e o que eu penso de Prometheus? Bem, eu acho que é um grande pedaço de bosta. É um filme pretensioso e covarde ao mesmo tempo. Ele nos incita com um papo de "provamos que Deus não existe", para depois ficar com medo de se aprofundar no tema e fazer um personagem agir como um depressivo só porque não pode se comunicar com uma das criaturas. E o que falar da tripulação cujos membros são tão burros que só viriam a ser superados no próximo filme? Bem, pelo menos o Giger pôde trabalhar nesse filme e, por um tempo, enquanto esperava pela estreia, eu realmente achei que Prometheus seria algo incrível. Eu era adolescente e isso me fazia burro o suficiente para pensar que Alien seria mais legal se eu tivesse respostas sobre a origem dos eventos do filme de 79. Quebrei a cara e, para piorar, em 2014, H.R. Giger faleceu, deixando para trás seu museu na Suíça e a sua criatura com a Fox, pronta para ser abusada sem restrições. 2017 saiu Alien Covenant e eu já não tinha expectativa alguma pro filme. No anterior, todo mundo botou a culpa no roteirista porque era o mesmo cara que escreveu Lost, blá 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 blá. Mas com Covenant, podemos ver que, na verdade, o problema é Ridley Scott desde o começo. Agora eu vou dar o meu parecer sobre todo esse desastre que Alien passou e ainda está passando no cinema. Como eu disse no início, a franquia é filha de vários pais, e pra mim ficou claro agora que o Ridley Scott era o mais ausente deles. Eu sempre achei estranho, por exemplo, como ele cortou várias cenas onde a criatura aparecia no filme de 79, alegando que dava pra ver que era um homem num traje de monstro. E quando você vê certas cenas deletadas, realmente tem umas coisas muito controversas mesmo, como esse andado bizarro do Alien, mas cortar tudo? A pior parte é que na sequência final podemos ver o Alien de corpo inteiro e é literalmente a pior cena do Alien do filme. Por que ele deixou em detalhes a cena que mais evidencia que é um cara numa roupa então? Scott também já alegou que imaginava o Alien como um inseto. Existe uma lendária sequência envolvendo uma escotilha que foi cortada do filme por motivos orçamentais, onde a criatura era atraída para uma escotilha por uma luz verde giratória, como uma mariposa mesmerizada por uma lâmpada. Essa sequência inteira é incrível e está narrada nos mínimos detalhes da romantização do filme. Outra cena que chegou a ser gravada, mas nunca usada oficialmente, é essa em que a Ripley descobre que alguns membros da tripulação estão sendo transformados em ovos. É realmente assustador, mais uma vez foi pro livro, mas no filme só saiu em extras a partir de 1993. Você imaginar que ele transformava as vítimas ainda vivas em ovos dispensava a ideia de uma rainha. E eu gostaria muito mesmo de saber o que teria acontecido se Alien seguisse um rumo muito mais puxado para o que estava acontecendo no primeiro filme. Algo muito mais relacionado ao que o Dan O'Bannon e o Giger construíram. Já que sem esses dois por perto, dá pra ver que não sobrou muito pro Ridley Scott fazer. Eu preciso confessar que nunca gostei da Ripley também. Eu sei que ela é uma sex symbol e também considerada uma das maiores heroínas do cinema. Mas é justamente por isso que ela me incomoda, ela não parece um ser humano. Desde o filme original eu já não fui muito com a cara dela, mas isso era uma coisa boa, porque aqueles personagens são todos truculentos, e a Ripley não é exceção. E absolutamente todas as vezes que um personagem morre no filme, a Ripley poderia ter morrido no lugar dele. Ela poderia ter descido na expedição e ido até a Câmara de Ovos, e tornado a hospedeira para o alienígena no lugar do Kane. Depois ela poderia ter ido atrás do gato e sido a primeira vítima do alien adulto no lugar do Brett. Ela se oferece para ir na ventilação mais tarde, mas o Dala diz que é ele quem vai. E por fim ela poderia ter ido com a Lambert ou com o Parker pegar os cilindros de oxigênio no final. Como se não bastasse, ela ativa a destruição da nave, mas se arrepende ao ver que o alien está obstruindo o corredor entre ela e o módulo de fuga. O que ela faz? Ela volta correndo e tenta interromper o processo de detonação. Sabem qual é o nome disso? É medo. A Ripley é humana. Ela é corajosa em certos momentos? Com certeza. Mas quando ela aceita voltar para aquele planeta no segundo filme por causa da consciência pesada e mais tarde atira melhor do que um fuzileiro colonial e ainda dá ordem para eles? Ah, meu amigo, aí você forçou a barra. A Sarah Connors eu aceito de boa porque ela teve a vida toda para treinar e virou uma máquina de sobrevivência. Mas a Ripley é só uma piloto de carga com severos traumas mentais. Eu vejo gente sonhando com a volta da personagem e, se não me engano, ela iria até mesmo aparecer em Alien 5, antes do Ridley Scott decidir que só ele podia estragar a franquia e, quer saber? Provavelmente Alien 5 fosse ser muito melhor do que a porcaria do Covenant. Mas eu digo, Alien não é a Ripley. Não são fuzileiros com rifle de pulso, não é a quantidade de mistérios que você revela. Alien vive naquilo que você desconhece. Vive nas teorias que fazíamos antes de Prometheus vir e cagar tudo. Vivia na mente distorcida e doentia do Giger. E talvez tenha se perdido para sempre. Para quem não conhecia o trabalho do artista sueco, eu recomendo buscar conhecê-lo. A técnica dele era realmente fora deste mundo e nos leva para outras dimensões grotescas e deslumbrantes. Existem dois jogos que remetem diretamente ao trabalho dele, eles são Dark Siege de 1992 e Scorn.
Darkseid é um point and click muito interessante, porém muito bugado, que traz uma trama muito sinistra sobre um homem que possui um embrião alienígena em seu cérebro, e ele precisa dar um jeito de voltar para a dimensão de onde foi implantado antes que ele nasça em nosso mundo. Scorn ainda não foi lançado até a data desse vídeo, mas já existe uma demo circulando por aí. É um jogo de tiro em primeira pessoa cujos cenários são imensamente inspirados por Giger, porém mais nojentos. Acho que dá pra dizer que são mais bio do que mecânicos. Então é isso, talvez esse assunto seja desanimador para alguns. Eu sei que tem muita gente que adora o Alien Abelhão do James Cameron e acha que a franquia deveria ter seguido um caminho de tiroteio e correria como é o filme dele. Mas não dá, é o mesmo que ver o que estão fazendo com os personagens de Watchmen agora. Você sabe que o Alan Moore fez cada personagem para exercer um papel específico e transmitir uma mensagem importante na sua obra para um imbecil de 14 anos ficar brigando na internet sobre Goku vencer o Dr. Manhattan. Pra mim é a mesma coisa. Alien era pra valer, agora é superficial. Se já tivesse nascido superficial eu não ligava. Até entrava na onda, mas do jeito que as coisas foram ficando, eu acho que só posso me lamentar. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você me acompanhou até aqui, você deve ser uma pessoa muito especial. Se gostou do vídeo, me dá um joinha e eu te convido a ver outros vídeos do canal e se gostar, se inscreva. Vou ficando por aqui e até logo.